como criar e configurar uma campanha automatizada no meu grupo VIP. Primeiro você vai vir aqui em campanhas, na lateral. Depois aqui em criar campanha. Aqui você vai fazer configurações para a identificação da sua campanha. A imagem e o título selecionados são para controle interno, não vão afetar na criação dos seus grupos. Aqui em modificar avatar, você pode selecionar uma imagem para você poder usar na sua campanha. Aqui em cancelar avatar, você pode remover essa imagem. Se você clicar aqui, ela vai ser removida. Em título, pode dar o título que quiser para a sua campanha. Em data e hora de veiculação, você pode selecionar uma data de início e uma data de fim para a sua campanha, e um horário de início e um horário de fim para a sua campanha. Isso afeta no redirecionamento. Por exemplo, aqui começou no dia 13 e se encerrou no dia 20, às 6h30 e às 18h30. Antes desse horário, no dia 13, ninguém entra nos grupos. Depois deste horário, no dia 20, ninguém entra nos grupos também. Apenas o intervalo entre esses horários, nesses dias determinados, vai ser capaz de entrar no grupo. Para deixar a campanha vitalícia, ou seja, sempre ativa, é só deixar essa parte aqui em branco. Automatizar a criação de grupos, sim, ela tem que ficar ligada para a criação de uma campanha automatizada. E aqui você seleciona um template para a sua página de entrada, que vai aparecer para os seus leads que forem redirecionados. Aqui tem o botão de ver template, para você poder visualizar ele antes de selecionar. Feitas essas configurações, você pode clicar em salvar. Agora você vai configurar a integração com o WhatsApp. Antes disso, vem aqui em minhas instâncias e verifica se a sua instância está conectada. A minha está conectada, está verde e quando eu passo o mouse por cima diz que está conectada. Então posso voltar em campanhas. Em grupos da campanha, essa é a campanha que criamos agora. Clicar aqui em grupos e em configurar. Essas configurações de agora vão ser para a criação dos grupos, ou seja, tudo que você configurar aqui vai estar nos grupos que serão criados no WhatsApp. Primeiro você pode selecionar a foto que será usada na criação dos grupos. Ela é selecionada e removida do mesmo jeito que a imagem da campanha. Em seguida, o nome dos grupos. O nome dos grupos segue um padrão. Você pode escrever, por exemplo, o nome do seu grupo primeiro, e depois inserir uma chave que é necessária para a criação do grupo, que é a chave num. Entre duas chaves, a palavra num, que vai ser o que vai determinar onde ficará o número dos grupos na hora de criar. Aqui, por exemplo, o primeiro grupo será tutorial 1, o segundo tutorial 2 e o terceiro tutorial 3. Essa chave pode ser posicionada onde você quiser no nome do grupo. Por exemplo, eu posso remover ela daqui do final e colocar ela antes. Então vai ser 1 tutorial, 2 tutorial e 3 tutorial. E assim por diante. Aqui em número inicial do primeiro grupo, você determina qual número que vai ser o do primeiro grupo criado. No caso está 1. Se eu mudar para 10, o primeiro grupo criado para a plataforma vai ser o 10, o segundo o 11 e o terceiro o 12. A descrição é a descrição que será colocada no grupo. E em instâncias, você seleciona a instância que está conectada, que quer que crie este grupo. Em administradores, você vai incluir os administradores do grupo. A gente recomenda sempre ter pelo menos um administrador extra, para no caso de ter algum problema de banimento com o número da sua instância, você ter um grupo de reserva que você pode conectar. Ele é digitado com o DDI, o DDD e sempre incluindo o nono dígito. Esse é o formato que ele fica depois de ser digitado. A quantidade de grupos reservas é o que vai definir como os grupos vão ser criados pela automação. A criação de grupos funciona da seguinte maneira. Se eu colocar 3 grupos reservas aqui, no momento em que eu salvar essa configuração, a plataforma vai criar 3 grupos.
e ela sempre vai trabalhar de maneira a manter 3 grupos vazios nessa campanha. Ela considera um grupo vazio um grupo que tem menos de 10 membros. Ou seja, ela criou os 3 grupos que eu configurei ela para criar. Quando o primeiro grupo atingir 10 membros, ele não é mais considerado vazio, então a plataforma vai considerar só 2 grupos vazios nessa campanha. Então, o grupo 1 está cheio, o 2 e o 3 vazios, ela criará o grupo 4, para manter o grupo 2, 3 e 4 vazios. Da mesma forma, quando o grupo número 2 atingir 10 membros, ele também não será considerado vazio, e apenas o 3 e o 4 serão. Então, a plataforma vai criar o grupo 5 para manter o 3, o 4 e o 5 vazios. Você pode selecionar uma quantidade de 0, ou seja, não vai haver a criação automática de grupos, até 15, no qual a plataforma sempre vai manter 15 grupos vazios de reserva. A gente recomenda manter no mínimo 3. No caso de ocorrer uma desconexão da sua instância, vai ter um tempo para você reconectar sem que os grupos lotem. E porque a leitura de membros da plataforma, ela lê os membros que estão nos grupos de em uma hora. Nesse meio termo, ela conta os cliques nos grupos no link da campanha para poder redirecionar para o próximo grupo sem que o membro fique redirecionado para um grupo que já esteja lotado. Depois que se completar uma hora, ela pode ler os grupos novamente e entender que aquele grupo não estava lotado de verdade e voltar a redirecionar para ele se houver alguma vaga. Então a gente sempre recomenda manter 3 para o caso de o grupo lotar nesse meio termo de uma hora, você ter mais grupos para redirecionar os leads sem que ele fique lotado e não crie um grupo novo. Fechamento de grupos. Aqui os grupos serão fechados de verdade. O fechamento acontece quando o grupo atinge o limite de membros, nesse caso. Quando o grupo fecha, aparece um cadeadinho vermelho nele e não volta a redirecionar leads para ele em nenhum momento. Ou você pode selecionar para ele fechar quando atingir o limite de cliques. Ou seja, esse processo aqui de atingir o limite de cliques e redirecionar para o próximo, e talvez voltar a redirecionar para esse se a plataforma identificar que existam vagas ainda, não vai acontecer. Aqui você pode colocar o limite de membros dos grupos. O padrão é 250, porque gostamos de deixar um pouco das vagas. Se não me engano, são 257. Gostamos de deixar um pouquinho para os administradores, para vocês poderem colocar os administradores de vocês. E agora, alguns números já foi implementado o limite de 1000 membros. Então aqui você pode coordenar a quantidade de membros que você quer que a instância redirecione para o seu grupo. Até os 1000, o número permitido atualmente. E aqui são as configurações do funcionamento do grupo mesmo. Somente o administrador modifica dados dos grupos? Sim. Com essa opção marcada, só o administrador vai ser capaz de editar dados como o nome, a descrição e a imagem do grupo. Somente o administrador envia mensagens. Com essa opção marcada, só os administradores dos grupos conseguirão enviar mensagens neles. Repopular grupo após atingir o limite. Com essa opção habilitada, se você selecionar sim, ela vai voltar a redirecionar leads para os grupos se houverem vagas, mesmo com ele fechado, com o cadeado. Com o não, após o cadeado aparecer no grupo, nunca vai redirecionar leads de volta para ele. Mensagens temporárias. Se estiver habilitada, as mensagens ficarão por 7 dias e depois serão excluídas. E aqui você pode selecionar uma mensagem de boas-vindas, que vai ser enviada após o fechamento do grupo. Ou seja, o grupo atingiu o limite, apareceu o cadeado, vai ser enviada a mensagem de boas-vindas. No momento não dá para selecionar nenhuma porque a mensagem já tem que estar criada. Depois que você criar essa campanha, você pode voltar nas configurações e selecionar a mensagem de boas-vindas. Quando terminar de configurar tudo, você pode vir aqui e clicar em salvar. A plataforma vai demorar um pouquinho, alguns segundos, para criar os grupos. E os grupos foram criados de acordo com as configurações. Número inicial 10, como configuramos, a imagem que selecionamos e o nome. Limite de membros 1000, como configurado. Pode não estar disponível para você ainda, isso você precisa verificar antes de colocar o limite.
e criou os 3 grupos. Quando o primeiro atingir o limite de 10 membros, o limite não, o número de 10 membros, vai ser criado 13 e assim por diante. Para editar o grupo, se você quiser mudar o nome, o número, a imagem dos grupos, ou se quiser configurar a sua mensagem de boas-vindas depois de adicionar ela, você pode vir aqui em configurar no canto superior direito e vai abrir a tela de configurações novamente. Aí aqui eu posso, por exemplo, alterar o nome, voltar ele para o lugar que estava antes, para o final. Mudar o número inicial para 1. Isso vai alterar o número de todos os grupos, que vai voltar o primeiro para 1. E configurar uma mensagem de boas-vindas, se eu já tivesse ela criada. E é assim que se cria e configura uma campanha automatizada no meu grupo VIP.